Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Fuentefria, sou fisioterapeuta com especialidade em pós-operatório de cirurgia plástica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dor de cabeça, um sintoma muito comum em quem faz lipoaspiração, abdominoplastia, prótese de mama. Vou explicar um pouquinho sobre essa biomecânica para que a gente consiga entender o porquê desse sintoma. Na verdade, quando um paciente faz uma lipoaspiração nessa região do tórax, flancos, costas, quando faz uma abdominoplastia, quando coloca uma prótese de mama, existe uma reação reflexa do corpo. E essa reação reflexa faz com que toda a musculatura adjacente ao local acabe se contraindo um pouco mais do que o normal. E essa contração faz com que a gente perca um pouquinho a mobilidade da caixa torácica e faz também com que o principal músculo respiratório, que é o diafragma, fique funcionando de forma deficitária. Ou seja, se o diafragma, que é o principal músculo da respiração e que fica abaixo das últimas costelas, ele funciona como uma cúpula. Quando a gente puxa o ar pelo nariz, o movimento dele normal é desce, né? Quando solta o ar pela boca, o movimento dele é subir. Então, nesse pós-operatório imediato, ele não consegue se movimentar como deveria. E a expansibilidade da caixa torácica fica diminuída. Logo, se a expansibilidade da caixa torácica fica diminuída, esse paciente coloca menos oxigênio para dentro dos pulmões e automaticamente oxigena menos os tecidos, justamente nesse período onde deveria ter uma oxigenação maior nos tecidos. Bem, o nosso corpo é inteligente, então ele faz o seguinte: para que o paciente consiga desenvolver uma respiração, mesmo sem a utilização adequada do músculo diafragma, que é o principal músculo respiratório, o nosso corpo acaba ativando todo um grupo muscular respiratório acessório. Como o nome já diz, são músculos acessórios, músculos que não deveriam estar trabalhando muito, mas que neste primeiro momento eles estão trabalhando muito, mais do que o necessário. Então entra em trabalho toda essa musculatura suboccipital, que fica nessa região, escaleno anterior e médio, trapézio, fibras superiores, intercostais, músculos que estão trabalhando de forma demasiada para suprir a carência do principal músculo respiratório, que é o diafragma. Então, pelo fato dessa musculatura suboccipital que fica nessa região estar trabalhando mais do que o necessário em um primeiro momento, isso faz com que aconteça uma compressão de nervo occipital maior e menor, que são dois nervinhos que tem nessa região. Quando esses dois nervinhos são hipersolicitados, são comprimidos, existe uma dor de cabeça que pega toda a lateral do crânio até o fundo do olho. Então, esse é o sintoma muito comum no pós-operatório. E justamente por essa questão biomecânica. Então, a biomecânica faz com que o diafragma funcione menos. Se o diafragma funciona menos, os órgãos não conseguem se movimentar bem uns sobre os outros, e isso faz com que os movimentos peristálticos do intestino fiquem um pouco travados. A paciente é normal que ela fique mais constipada em um pós-operatório. E, como eu falei, essa musculatura está funcionando de forma demasiada, então gera essa dor de cabeça, muito comum. Bom, o problema entre aspas, a gente já tem, né? Que é o sintoma, a dor de cabeça. Agora, a atuação da fisioterapia, como a gente resolve isso? Bom, isso não é tão complicado de resolver, mas para que a gente consiga resolver isso, a gente tem que utilizar técnicas específicas para conseguir fazer com que tenhamos uma liberação diafragmática maior, e daí, se a gente libera o diafragma, que é o principal músculo respiratório, a gente vai conseguir uma expansibilidade torácica maior. Se o tórax começa a expandir mais, a gente começa a fazer com que o paciente oxigene melhor os tecidos, e isso vai responder em todo o corpo, né? A gente tem e utiliza muito uma técnica que se chama pompagem. Pompagem é uma técnica francesa que tem por objetivo liberar a pele sobre a fáscia e a fáscia sobre o músculo. É uma técnica que a gente utiliza nessa região da cervical,
fazendo com que toda essa musculatura respiratória acessória, o esternocleidomastoide, o escaleno anterior e médio, trapézio, fibras superiores, todos esses músculos fiquem mais soltos. Se esses músculos ficam mais soltos, a gente vai ter uma compressão menor no nervo occipital maior e menor, que foi aquele que a gente havia citado num outro momento. Então isso faz com que o paciente tenha um alívio, a gente consegue restaurar a biomecânica normal do paciente, fazer com que ele se sinta melhor no pós-operatório, com que ele tenha uma liberdade maior de movimento, ajudando na recuperação, tornando a recuperação mais precoce. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, um abraço.